paz, irmãos. Amém? Amém? Levante suas mãos, vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor por estarmos aqui. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de acordarmos, termos o espaço para adorar o Senhor, para ouvir Tua voz. E Senhor, agora nessa manhã que nós já louvamos o Teu nome por meio dos louvores, nós agora estamos abertos a Ti, ao Espírito Santo, para sermos tratados, para que venhamos, ó Deus, a crescer na palavra. Ministra, Senhor, por favor, aos nossos corações, trabalhando profundamente, como já aqui sabemos que o Senhor vai lá de dentro mesmo, e nos trata, Senhor, no pormenor, para que na manifestação, nas nossas ações, em nossos comportamentos, nas relações, a bondade, a Tua misericórdia, Teu favor, ó Deus, o Teu socorro se apresente na forma de ajuda às pessoas. Nos abençoe assim, Senhor, para que venhamos continuar a glorificar o Teu nome e ajudar os outros, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos lá para a palavra. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo é 8. E nós vamos ler aqui alguns versículos, porque nesta manhã vamos compartilhar sobre o tema, e aí eu espero levá-los a essa compreensão, lógico, com a ajuda do Espírito Santo, a abrir os teus ouvidos e o teu coração para Ele. Só isso que você precisa, abrir os seus ouvidos, dar os seus ouvidos ao Senhor e deixar que Ele trate o seu coração. Nós vamos falar aqui nessa manhã sobre a glorificação estratégica. Vamos ver o que quer dizer isso, né? Vamos lá então, Romanos capítulo 8, versos 28 a seguir, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma condenação ou acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Amém. Pode sentar, por gentileza. Hoje, nós estamos no último dia do mês de maio e estamos, na nossa ação de compartilhar a visão da glorificação. E aqui, irmãos, fechando esse mês, que eu tenho certeza como aprendemos, Até a Samantha aqui compartilhou na quarta-feira como nós crescemos, nesse tema, nessa palavra. Hoje nós vamos fechar para já em junho iniciarmos visão em outra temática. Então a glorificação, ela se refere à transformação estratégica promovida por Deus em seus filhos, nos forjando a imagem de Cristo para manifestar plenamente sua glória. A teologia frequentemente vai associar a temática da glorificação mais exclusivamente aos eventos com viés escatológico, ou seja, para o final, quando estaremos plenamente glorificados, com o corpo transformados. Contudo, creio eu e tenho compartilhado aqui com os irmãos que a justificação, ou seja, o ato de Jesus lá na cruz em nos livrar da condenação do pecado, já agora promove a glorificação em nós. A glorificação em nós é muito mais do que apenas aquele acontecimento em que teremos corpos transformados, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e estarão com Ele para sempre. Diz respeito à vida de Deus em nós. Cristo manifesto em nosso viver diário. Elevar o nome do Senhor ao status que Ele merece. A glória que é devida ao seu nome. Em nossos comportamentos, relacionamentos, negócios, tudo glorifica o nome do Senhor. E o Espírito de Deus, vívido, manifesto em nós, a glorificação ocorre. Então, aqui nessa manhã, nós vamos fechar o que nós falamos durante todo esse mês, nos alertando para os cuidados que nós devemos ter com a vida de glorificação. Também mostrando que Deus, de forma estratégica, atuou e atua e continuará a atuar em nós, de forma intencional, para nos tornar agentes também estratégicos da salvação. E por fim, nós vamos ver um pouquinho sobre a multiplicação dessa glória. Como temos responsabilidade como filhos de Deus de elevar o nome do Senhor. E eu espero que venhamos a crescer um pouco mais no que Deus está falando conosco durante esse mês. Então vamos lá. Eu quero que você abra comigo e acompanhe comigo agora nas Escrituras, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E nós vamos aqui passear por esse livro, no seu capítulo 3. E por isso eu vou compartilhar com vocês, e à medida que nós formos lendo, algumas atenções nesses versos eu vou chamar aqui. Por quê? Nós precisamos nos atentar aos cuidados, ou com cuidados que devemos ter com a nossa vida de glorificação, ou seja, a vida de Deus em nós. E Paulo aqui traz as instruções para essa vivência à igreja dos Colossenses. Diz assim:
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram, e agora a sua vida está guardada, uma tradução vai dizer escondida, guardada com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nesses 3 primeiros versículos aqui, nós vamos dar uma paradinha para um alerta, uma reflexão para conosco. Primeiro, queridos, Paulo não está falando aqui de uma ressurreição futura, ele está falando da ressurreição espiritual, que já foi promovida em nós, quando recebemos a vida. Quem é a vida? João 14,6 está lá, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Recebemos a vida em nós. O espírito que foi morto por causa da situação pecaminosa, quando Cristo, que é a vida, entra em nós, passamos da morte para a vida, ressurgimos espiritualmente. Essa ressurreição espiritual nos coloca no estado de glorificação com Ele. Nesse estado, nós temos que ter um comportamento, a mente tratada, e a mente tratada é a mente do próprio Cristo em nós. Quando falamos a mente de Cristo, porque a expressão Cristo quer dizer ungido, é uma mente ungida, voltada para o Senhor. Para que nós consigamos isso, estrategicamente durante os nossos dias, nós temos que ter o cuidado de municiarmos, nos alimentar, nutrir a nossa mente das coisas de Deus. Por isso que Paulo diz aqui, das coisas do alto. E aqui, irmãos, não é uma ação de Deus, mas é uma ação sua, minha. Um esforço constante, um investimento que não pode parar. Pois todo o tempo nós somos apresentados, nós somos tentados pelos inimigos que aqui temos, para nos desfocar, e aí nos alimentar daquilo que Deus não quer que nós comamos. E quando nos nutrimos das coisas do mundo, nos afastamos do Senhor, nós nos enfraquecemos. A verdade é que a nossa vitamina espiritual é a palavra, é o nosso alimento. A vida de relacionamento com Jesus é o que nos eleva, nos nutre espiritualmente. Então é pensar no reino, é focarmos no reino, entender o seguinte: tudo quanto vivemos aqui não é mundano, não é para resultados terrenos, é para o espiritual. Até mesmo os momentos de lazer, os momentos de cuidado pessoal, tudo é para o Senhor e para a glória do Senhor. Quando assim vivemos, a adoração a Deus é o nosso estilo de vida. O Espírito Santo é manifesto em nós. Somos confrontados com o pecado e o sangue de Jesus o tempo todo está em ação. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é que não iremos errar, porque nós somos falíveis, mas o infalível dirige nossa vida e está em nós. Então Ele nos leva o tempo todo ao arrependimento. Quando pensamos nas coisas do alto e não nas terrenas, como Paulo diz aqui, é porque nós estamos vivendo não mais para nós mesmos e nem para o mundo. Lembrando da mensagem
do domingo próximo passado, pela manhã, não é? Quando Jesus diz: quem não morrer, não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Nós passamos a ser então verdadeiramente discípulos do Senhor. E aí a nossa vida, olha o verso 3 aqui, ó. A vossa vida está guardada com Cristo em Deus. Entenda essa expressão. A sua vida, quando você faz esse investimento estratégico, quando você entende que precisa da manutenção, da glorificação em você, o Senhor cobre a sua vida com a sua unção. E aí é o que o Salmo 91 nos apresenta, é que Ele vai dar ordem às suas hostes espirituais a nos circundar e guardar em toda a nossa caminhada. Vai dizer em todas as situações e agir da seguinte forma: eu te tomo pela mão e te ajudo a levantar-se e tropeçar. Quando as coisas estão difíceis, eu vou te carregar no colo. Ou seja, você está guardado. Levante sua mão e diga: glória a Deus, a minha vida está guardada na unção em Deus. Aleluia. Estamos cobertos e recobertos, cobertos pelo sangue e recobertos pela unção. Por isso que é revestidos de Deus, cobertos com o sangue de Jesus para nos perdoar os pecados e revestidos da unção para nos manter na caminhada da santificação. Entenderam? Amém? Às vezes a nossa mente tenta bloquear, mas nós temos que agir nisso, irmãos. Pensem nas coisas de Deus. Primazia. Mais do que todos os outros investimentos, seja estudar, negócios, cuidar da sua saúde, o espiritual é essencial. Agora vamos para o verso 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, olha que lindo isso, hein? Quando Cristo, que é a sua vida, diga comigo assim: Cristo é a minha vida. Lembrando o que significa Cristo? Ungido de Deus. Meu Jesus, pensa nisso, irmãos. Cristo é a sua vida. Ungido de Deus, o primogênito entre os irmãos, é a minha vida. Abra um parênteses aqui para você pensar um pouquinho. O que você faz pela sua vida? O que você é capaz de fazer pela sua vida? Você passa fome pela sua vida? Só mesmo quando a gente vai fazer um jejum e olha lá, não é? Na hora que dá aquela dorzinha da fome, as panelas, tem uns meninos aí que abrem a geladeira 10 vezes por dia para ver se alguma coisa brota lá dentro. Não é? Eu me lembro que quando a gente era menor um pouco, a gente ia lá na geladeira, abria a geladeira, minha mãe: não vai nascer nada aí dentro não, não vai crescer aí dentro não. Não é? Já o que tinha era aquilo mesmo. Mas você já viu, quando a gente abre a geladeira e fica olhando: puxa, podia ter alguma coisa aqui diferente? Irmãos, nós temos oportunidade de cuidar de nós mesmos, da nossa vida. E o cuidar da nossa vida é o cuidar do Espírito Santo em você. Quando você cuida disso, Ele, ungido de Deus, Cristo, que é a sua vida, for manifestado em você. Olha isso aqui, não é no futuro não, é agora, é já. Então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Tem gente que lê isso aqui lá para o futuro. Diga para o seu irmão assim: é para agora. Então aqui, olha o que o Espírito Santo está falando conosco aqui nessa manhã, irmãos. Não vede, não venha objetar, não venha a parar a manifestação do Cristo em sua vida. Abra espaço para Deus tratar você. Dê espaço.
Dê liberdade. Isso só vai acontecer se você disser para o seu eu assim, ó: morra. Morra, Cristo viva em mim. Está disposto a fazer isso? Aqui, irmãos, é o ponto mais crítico, nevrálgico da nossa vida espiritual. Não vivo mais eu. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 2, verso 20. Ele diz lá: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em você, ou seja, é a sua vida, então a glorificação é o seu status. Continuando. Agora Paulo vem dizer como que nós vamos, falando para os colossenses, como nós vamos viver dessa forma. A partir do verso 5. Assim, olha que lindo isso. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Não é futuro, irmãos, é agora. Faça morrer. Lute contra isso. Vamos ver o que é. Imoralidade sexual, pornografias, pensamentos sexual fora do casamento, cuidado com as internets, imoralidade sexual de todas as espécies, mais impureza, ou seja, atos mundanos. A impureza são atos mundanos que você comete. Língua torpe, ou torpeza da língua. Atitudes que desonram a Deus, como por exemplo, desonestidade em negócios, mentiras e outras coisas mais. Aí vem paixão, irmãos, paixão, porque a paixão, ela é, na verdade, o corromper, ou a corrupção do que era amor. O apaixonado nutre o seu eu. A paixão, ela é fruto do seu eu, enquanto o amor é o fruto da ação de Deus em sua vida. É o ágape. Então corra fora da paixão, porque todo aquele que busca acalentar a sua paixão, ele se afasta de Deus, porque Deus é amor. A paixão, ela é animal e é diabólica, como diz a palavra, ela é mundana. Então a paixão, desejos maus. O que é desejos maus, irmãos? Desejar ruindade para as outras pessoas, mesmo para o ímpio praticador da maldade, daquele que mata. Aí você fala: por que não tem pena de morte para esse canalha? Deverá morrer. Hein? Eu acho que a nossa vingança para aqueles que praticam mal, hein? O que vocês acham? Estou trazendo isso agora que veio na minha mente. A nossa vingança para quem pratica o mal, aprenda comigo aqui, é você vingar dessa forma, que Jesus entre na sua vida e transforme. Olha que vingança boa. É a salvação dele. Outra coisa, para finalizar aqui, ganância. E que Paulo diz aqui que é como idolatria. Ou seja, o ganancioso, aquele que ama as posses ou as coisas, não dão lugar para as pessoas. As coisas são mais importantes do que pessoas para ele. E se as coisas são mais importantes que as pessoas, Deus é uma pessoa, a coisa é mais importante que o Senhor. Isso é idolatria. Pensa bem. Quando você passa mais tempo cuidando das coisas do que dando tempo para Deus, você está idolatrando as coisas em detrimento à adoração a Deus.
Não, é o meu trabalho, é a minha carreira, não dá para me dedicar ao Senhor, não dá para estar na adoração a Deus, não dá para vir às quartas-feiras, porque é a minha carreira, não dá porque tem que estudar, não dá porque tem que dormir. Sai dessa, porque isso é demônio na sua vida, falando com você. E Deus não vai mudar isso em você. Você precisa lutar contra isso, contra o seu eu. Ah, mas eu não vou nos cultos manhã, noite, porque fica muito caro. Sai dessa! Você não tem noção de quanto custa a sua salvação. Custou o sangue de Jesus derramado na cruz. Que preço tem isso? Irmãos, o que é um investimento? Dou até uma dica para você. Vou te dar uma dica. Não quer gastar dinheiro, irmãos? Pega um tênis de caminhada, sai caminhando da sua casa mais cedo, umas 2 horas antes. Faz uma caminhada da sua casa até no templo. Aí você vai economizar o trajeto da primeira. Adora a Deus e depois você vai embora. Aí você pode ir de ônibus, pode voltar caminhando também. Mas é uma sugestão para você. Agora, não abra mão de adorar, glorificar, louvar, engrandecer o nome do Senhor por causa dos seus desejos pessoais, das coisas. Tem uma frase que a turma gosta de brincar por aí. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Quem já ouviu isso aí? Já ouviram isso? Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Essa máxima, ela vem lá da Grécia Antiga. Quando Sócrates dizia que o pensador, ele tem que ficar parado, livre, para que a mente possa trabalhar. Mas quando ele vai para a atitude, os atos que eles chamavam patos, fazer, até o negócio patos, é o pato. Não constrói nada. Quem constrói grandes coisas é quem trabalha mais com a mente do que com as mãos. E é verdade, irmão. Se você vai olhar isso na ciência, você vai olhar isso na filosofia, você vai olhar isso nos inventores, a mente é que pensa primeiro as grandes coisas, para depois buscar os fazedores. Quem ganha mais dinheiro? Quem trabalha com a mente. Um parênteses aqui. Então, quando você fica muito tempo só voltado para as coisas, sem dar tempo para que Deus ilumine você com a mente dele, você prospera menos do que poderia prosperar. Pensa nisso. Não quer dizer preguiça não, tá, irmãos? Quer dizer investimento em Deus, na palavra, no pensamento, no estudo do Senhor. Continuando, verso 6. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ou seja, se você pratica esses maus aqui, impureza sexual, imoralidade, paixão, desejos maus, ganância, idolatria, que é possuir as coisas e amar as coisas, Deus libera a maldição sobre você. Então, ao invés de você ter o resultado que você achou e que gostaria de ter, você vai dar o revés. E pior, a inimizade violenta de Deus contra essas coisas. Preste atenção nisso, tá, irmãos? A mão de Deus pesada sobre aquele que deve fazer o bem e não faz. A pior coisa que você pode ter é ter Deus por seu inimigo. Porque aquele que não obedece ao Senhor, não busca o Senhor, atrai para si inimizade contra Deus. Meu Jesus, se as coisas com o Senhor aqui na terra já são difíceis, agora você imagina o diabo, o mundo, tudo, e ainda Deus pesando a mão sobre você. Então não viva na desobediência.
Isso era coisa, como diz o versículo 7, as quais vocês praticaram no passado. Agora nós somos ressurretos em Cristo. Abandonem, portanto, não vivam mais nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas. Ele fala mais ainda, ó, ira, verso 8, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram-se do velho homem com suas práticas. Irmão, se você ressuscitou com Cristo, você já não é mais aquela pessoa do passado. Aqui eu quero só abrir um parênteses aqui para a questão da maledicência. Irmãos, a gente tem que lutar muito contra isso. Porque o que é a maledicência? São os julgamentos dos outros, que nós fazemos dos outros. Ah, fulano de tal tem um comportamento assim estranho, meio metido. Nem conhece a pessoa. Fulano de tal é arrogante. Você nem conhece. Abra a sua boca somente para bendizer, nunca maldizer. Nossa boca é boca de bênção. Repita comigo, a minha boca é para proferir bênção para as pessoas. Deus abençoe. Eu lembro que aqui no passado, bem antes, nós tínhamos uma liderança na igreja que nos abandonou. Não foi fácil para nós. E nos abandonou e ainda saiu falando muito mal da minha vida por aí. Mas muito mal. Até falar que eu roubava dinheiro da igreja, falou. E eu fiquei tão indignado, mas tão indignado. Eu disse, eu vou abrir um processo. Vai ter que provar. Ou eu, né? Aí na hora que eu estava já para tomar alguma atitude, eu estava no carro, chateado, triste, que pessoas que a gente amava foram contaminados por essas pessoas e passaram a me odiar. Gente que estava para ganhar para Deus. Parou até de conversar comigo, não querendo nunca mais saber de mim. E aí eu peguei o telefone, na indignação espiritual, porque o Espírito Santo falou comigo assim, liga para essa pessoa e abençoe. Aí eu, ai Senhor, faz isso. Eu sozinho no carro, né? Parei, fiz a ligação, parei o carro, fiz a ligação, a pessoa atendeu, e eu falei, eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Ele ficou sem entender nada. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus, abençoo você, sua família, que o Senhor possa trazer cura, prosperidade, crescimento, bênção para os seus filhos e toda sorte de bênçãos espirituais para você, em nome de Jesus, amém. Tenha um bom dia, tá bom? E desliguei. A pessoa não falou nem mais, só falou assim, oi, e ouviu, e no final falou, tá bom, desligou. Irmãos, como eu fui liberto. A partir daquela hora, o Espírito Santo falou comigo assim, você não tem nenhum problema. Não, eu esqueci de falar aqui uma coisa. E no finalzinho eu falei, eu te perdoo, em nome de Jesus. Liberei perdão. Irmãos, como é importante sermos abençoadores. Abençoadores. Nada é tão importante na sua vida como você ministrar palavras de bênção. Exercite aí agora, por favor. Diga ao seu irmão que está próximo a você, eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Não tem coisa melhor, irmãos. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, Ele te nutriu, Ele trata a sua vida para você ser um abençoador. Está lá no seu trabalho, colegas difíceis ou subordinados difíceis, aqui professores, alunos difíceis, você chega, eu abençoo no nome do Senhor Jesus a vida de vocês. Irmãos, até o diabo toma um susto e cai por terra na hora. É sério.
Não está acostumado a ouvir essas coisas. O diabo está acostumado a gente falar, e murmurar e reclamar, mas sair abençoando quando as coisas estão difíceis, ele não está acostumado. Isso quebra o mundo espiritual maligno. Você nem precisa falar assim, sai no nome de Jesus. Não, você fala, eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. É mais do que uma bomba atômica no império das trevas. Pensa aí, você numa situação de alguém te irritando, eu te abençoo no nome de Jesus. Mas não fala isso da boca, do coração, eu te abençoo no nome de Jesus. O sujeito vai tomar um susto, hein? As mães aí, hein? Na hora de dar aquele grito, Gabriel! Mas eu te abençoo no nome de Jesus. Hã? Que é isso? Vou fazer. É melhor do que cair um raio do céu na minha cabeça agora. Eu quero dizer para você, irmãos, que a palavra de Deus diz assim, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, diz as Escrituras. A bênção de Deus enriquece. Levante sua mão e diga assim comigo. A bênção de Deus é que enriquece. Você quer ser rico aí, amém, irmãos? Dê, porque de volta você terá recalcada, sacudida e transbordante. Quanto mais você abençoa, mais desce do céu bênção de Deus para você. Então, Paulo continua falando aqui, o que nós temos que fazer? Verso 10, se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Palavra nova. Tempo novo é o que Deus escolheu para nós durante esse mês de maio. Determinante. Visão da glorificação. Nessa nova vida, já não há diferença. Aí ele fala entre judeu e grego, circunciso, circuncisão, cita, bárbaro. Não tem diferença nenhuma. O povo é escolhido de Deus. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Agora o que nós temos que ter? Profunda compaixão. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Jesus te perdoou? Põe a mão no seu peito assim. Te perdoou? Amém? Perdoe também as pessoas. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quem é o amor? Deus é amor. Lembra que eu falei aqui? Você se reveste, porque você foi vestido pelo sangue de Jesus e revestido pelo Espírito Santo, que é o Senhor. O amor. Só mais um parênteses aqui. Irmãos, suportem uns aos outros. Vou repetir. Suportem. Suportar não é, que difícil, vou ter que aguentar. Não, suportar vem da raiz da palavra suporte. Ajuda o fraco. O fraco é crítico, o fraco é enjoado, o fraco está te perturbando. Você ajuda o fraco fazendo o quê? Eu te abençoo, eu te amo. Deus mudou nossa vida para amar. Ah, mas você é feio, você é gordinho, você é isso, você é aquilo. A pessoa pode te vir e te trazer muita coisa ruim. Eu te abençoo no nome de Jesus. É a bomba atômica espiritual que dissipa a maldade e a maldição e traz a bênção. É fácil? Não é fácil para o carnal, mas quando você está revestido de Deus, o Espírito Santo, você abençoa. Amém? Amém, irmãos? Está te perseguindo? Abençoa. Está falando mal de você? Abençoa.
Está te roubando, abençoa. Que isso, pastor? É. Quando o ladrão entrou na nossa casa, irmãos, quando a gente morava aqui em São Diogo, foi muito difícil para nós. Mas eu fiquei muito tempo pensando nisso. Aí um dia eu falei, não, não vai voltar as coisas. Senhor, porque no primeiro momento eu queria tanto que alguém, um policial chegasse e desse um tiro na cara do ladrão. Depois eu falei, Senhor, que o Senhor salve. Mude isso. Que até aquilo que foi levado de nós, que sirva para abençoar alguém. Sabe o que Deus fez, irmãos? Deu muito mais do que a gente sonhava ou pensava daquilo que nós tínhamos. É fácil para o nosso eu? Não é. Você se sente violado, enfraquecido, inseguro, mas o Senhor é a sua segurança, é a sua recuperação. Amém? Finalizando. Portanto, agora, olha só, como povo escolhido de Deus, você é povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Vamos para o verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Irmãos, nós não estamos aqui para promover guerra, nem facção, nem divisão, nem levante contra os outros. Nós estamos aqui para abençoar. Quando nós abençoamos, nós promovemos a paz. Finalmente, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e acolhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Agora, tudo que fizerem, repita comigo, 100% do que eu fizer, seja em palavra, seja em atos, é para glorificação do nome do meu Deus. Amém? Uau! Irmãos, essa não é uma palavra muito fácil de pregar, não. Porque vai contra a sua natureza pecaminosa. E não é fácil de acolher. Ou seja, de recebermos. Porque isso muda completamente a forma como nós vivemos. Tem que mudar. Já que a glorificação estratégica, como nós vimos, Deus atuou em nós para que nós venhamos atuar no mundo como abençoadores. É uma ação intencional de Deus em nós para nos transformar em agentes estratégicos de salvação. Nós temos que colocar em prática todo o tempo essa vida de Deus em nossa vida. Abra comigo em 1 João, o capítulo é o 3, e eu vou ler aqui alguns versículos com vocês. A partir do verso 1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, ou seja, Ele nos revestiu, o Espírito Santo em nós, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Repita comigo: eu sou filho de Deus. Diga à pessoa próxima a você: você é filho de Deus. Isso é fato. Por isso o mundo não nos conhece. O mundo fica espantado conosco, irmãos. Não nos conhece. Porque não conheceu. E por isso lá eles no mundo fazem julgamentos a nosso respeito. Alienados, fanáticos, burros, gado. É assim que o mundo nos trata. Nós somos filhos de Deus, eles não nos conhecem.
Não podem conhecer porque não têm o Espírito Santo, porque as coisas espirituais só se distinguem ou se discernem espiritualmente. Só o espiritual entende o espiritual. Então o homem caído não vai entender-nos. Mas o espiritual entende. E aqui, abra parênteses, tá, irmãos? O espiritual entende o espiritual. Quando eu falo espiritual, eu estou falando do espiritual do lado abençoador, como diz lá no Star Wars, no filme, né? Do lado bom da força ao lado negro. O lado bom é quando você está revestido do Espírito Santo. O lado negro é quando está revestido do diabo. O diabo sabe quem você é. Sabe por que ele sabe quem você é? Porque quando ele olha para a sua vida, ele vê o Espírito Santo. E aí ele derrete. O espiritual discerne o espiritual. Aí você não entende às vezes por que tem gente que luta tanto contra você. Não é lutando contra você, é o levante do lado negro contra você, que é o lado da bênção, lado sombrio. E aqui, irmãos, essa expressão não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com, não é nada disso, tá, irmãos? Estou falando do espiritual maligno, as trevas, a ausência plena de Deus. João capítulo 3, agora verso 2. Amados, olha que lindo isso, presente, agora somos filhos de Deus, e ainda não manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Somos filhos de Deus, mas a plenitude disso tudo ainda nós não vivemos. Entenda isso. Tem muito mais por vir. Tem muito mais por vir. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui nesse texto, que depois a gente vai voltar, no verso de número 4, 3 e 4 aqui em seguinte. Diz assim, eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Olha aí, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Diga comigo, é 100% na glorificação. 100%. Tudo. Está trabalhando? Glorificando a Deus. Está andando na rua? Glorificando a Deus. Está passeando de bicicleta? Glorificando a Deus. Tudo. Está na academia? Glorificando a Deus. Quem namora? Glorifica a Deus no namoro. Ó. Quem é casado? Glorifica a Deus no casamento. Quer façais, quer comais. Está comendo uma muqueca? Glorifica a Deus na muqueca. Está comendo roscovo? Glorifica a Deus no roscovo. Está comendo churrasco? Convida o pastor e glorifica a Deus. Não convidar o pastor é pecado. Tem que glorificar a Deus. Imagina eu e você glorificando a Deus, ô carninha macia, gostosa, glória a Deus. Hã? Pensa nisso. Invista nisso. Tá? Invista nisso. Deus vai te abençoar mais ainda. Seguindo. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Irmãos, aí agora, ó, a nossa manutenção. Purifica a si mesmo. Trabalhe em sua vida para que o Senhor mantenha sempre elevado em você. Cuide
Verso 7 do capítulo 3 de 1 João: filhinhos, não deixem se enganar. Ou seja, em outra tradução diz: não deixe que ninguém venha enganar vocês. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, agora aqui letra maiúscula, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Cristo destrói as obras do diabo e nós passamos ilesos praticando a graça, multiplicando a salvação. Ele luta e nós vencemos, porque ele já é vencedor sempre. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semelhança de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão também não ama a Deus. É uma responsabilidade que nós temos como filhos de Deus, manifestar a glória de Deus e multiplicar a manifestação da glória. Como diz as Escrituras, é de glória em glória. Nos Salmos de número 29, versos 1 e 2 diz: atribuem ao Senhor a glória devida ao seu nome. É uma obrigação, é nosso papel. Nós estamos aqui para atribuir a Deus a glória que Ele tem que receber. Deus criou o ser humano para a glorificação de seu nome. A queda do ser humano trouxe a oportunidade da aparição, do advento, do Cristo no mundo, para que filhos de Deus fossem ressurretos. E aí então agora, como filhos de Deus, nós somos os agentes da glorificação. Repita comigo: eu sou, em Cristo, um agente da glorificação. Diga para o seu irmão assim: tem glória em você. Vamos para 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Para finalizar. Diz assim: e todos nós, todos nós, diga comigo, 100% da igreja. Irmãos, todos nós, hein? De novo, todos nós. Agora escuta. Que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo, como nós compartilhamos aqui nessa manhã. Nós então estamos vivendo uma glória maior, glória sobre glória, multiplicado de glória e mais glória. Não é só apenas glória a Deus, é viver a glória de Deus. Portanto, a glorificação é o estágio mais alto, é o status melhor da vivência da salvação. É o suprassumo da vida salva, onde o Filho de Deus é liberto completamente da ditadura do pecado com a presença de Deus em nós, ou seja, vestidos do sangue e revestidos do Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, promove uma transformação continuada ou contínua, nos levando a cada dia à semelhança de Cristo, para a glorificação do nome de Jesus. Todo o tempo, o Espírito Santo vai moldando, vai trabalhando, vai nutrindo,
vai aparando as arestas, nos alinhando para que a glória de Deus multiplique glória de Deus e multiplique mais glória de Deus, não só em você, porque a multiplicação da glória não é para o seu eu, é para que o nome do Senhor seja propagado e mais vida seja salva. Finalmente, irmãos, pensem nas coisas do alto. Priorize o reino de Deus. Como diz Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ponto. O demais, Ele vai nos acrescentar. Ele vai nos dar. Amém? Por gentileza, se coloque de pé. O Espírito Santo, com este tema, trabalha em nós. Para que venhamos a crescer conforme o nosso Senhor. Curva sua cabeça, feche seus olhos, por gentileza. Senhor, nessa manhã, nós louvamos a Ti, Senhor. Engrandecemos o Teu nome. Reconhecemos, ó Deus, a glória que lhe é devida. Em nossas atitudes, em nossa vivência, nos ajuda. Nesta manhã nós estamos nos rendendo a Ti, ó Espírito Santo, para Te dizer: vistam-nos no Teu sangue e revistam-nos da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos orar juntos. Deus falou com você? Revestido do Espírito Santo, vem à frente. A vida de Deus em nossa vida. Receba do Senhor estrategicamente o seu cuidado. Enquanto nós louvamos, abrimos oportunidade para estarmos juntos em oração. Amém.